Olá, sejam todos bem-vindos a uma nova edição do programa Saúde.com aqui no InfoSage. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Evaldo Rosa, médico CRM 8751, cardiologista RQE 2717, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dr. Evaldo Rosa também é pós-graduado em Cardiogeriatria e Medicina Integrativa. Ele atende diariamente na URMEC, aqui em Santo Antônio de Jesus. Nosso tema de hoje, longevidade saudável. Como viver mais e melhor. Dr. Evaldo, seja bem-vindo. Boa noite, Ney. Boa noite, doutor. A gente entrega o avanço da idade por meio das rugas, dos cabelos brancos, juntas emperradas, e quem tem mais de 40 anos sabe muito bem do que é que eu estou falando. Nossas células acusam o mesmo quando se observam os telômeros. Mas, afinal de contas, o que são os telômeros? A doutora Elizabeth Blackburn, ela que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009, pesquisou os telômeros e descobriu que a enzima telomerase pode proteger os cromossomos do envelhecimento, pode fazer com que eles regenerem os telômeros e assim prolongar a vida deles. Vamos entender. Dr. Evaldo, afinal de contas, o que são os telômeros e o que acontece com eles nesse processo de envelhecimento? Ney, eu quero falar um pouco antes do envelhecimento. Envelhecer é um privilégio, né? E nós construímos o nosso envelhecimento. Nós construímos como nós queremos chegar na terceira idade. Então a ciência tem tido uma preocupação muito grande em estudar, em tentar descobrir o que leva uma pessoa a ter uma terceira idade mais saudável ou menos saudável. Uma linha de pesquisa que foi confirmada, uma linha de pesquisa que foi demonstrado é a questão do comprimento dos telômeros. O que é o telômero? Nós temos o nosso material genético, que chama DNA. E esse material genético, ele é encapsulado em algo que nós chamamos os cromossomos. E os telômeros são a partezinha final desses cromossomos. E se observou muito bem demonstrado já que a longevidade saudável, uma terceira idade mais saudável, tem a ver com o comprimento leve, com o tamanho desses telômeros. Telômeros mais curtos significa uma terceira idade com menos saúde, mais doente. E telômeros mais longos significa uma terceira idade mais saudável. Logo, estudar aquilo que encurta ou aquilo que alonga o comprimento dos telômeros passou a ser uma linha de pesquisa muito importante hoje em todo o mundo. Dr. Evaldo, e é possível retardar e até mesmo impedir o encurtamento desses telômeros? Olhe, Ney, em 2009 nós tivemos a doutora Elizabeth Blackburn e mais dois outros médicos na Califórnia e que ganharam o Prêmio Nobel em 2009, Prêmio Nobel de Medicina, onde eles puderam demonstrar isso, que diminuir a velocidade no encurtamento dos telômeros significa menos doenças crônicas, significa menos câncer, significa menos doenças cardiovasculares. E existe sim vários fatores, várias condições que pode precipitar esse encurtamento dos telômeros e outras que podem retardar o encurtamento desse telômero. Logo, aquelas medidas que retardam o encurtamento dos telômeros, elas vão contribuir de uma maneira formidável para uma terceira idade mais saudável, com menos doença. Enquanto aquelas outras que aceleram o encurtamento dos telômeros são condições que vai fazer a pessoa adoecer mais, ter mais doenças crônicas. A longitude dos telômeros, Dr. Evaldo, então está diretamente ligada à nossa longevidade? Sim, isso foi confirmado de uma maneira muito clara por doutora Elizabeth e foi o motivo dela ter ganhado o Prêmio Nobel em 2009. Mas eu quero trocar isso em miúdo, Ney, para quem está ouvindo a gente. Que condições hoje, comprovadamente, retardam o encurtamento dos telômeros? A atividade física. Então, a atividade física ela é muito positiva. Ela aumenta a longevidade e deixa uma terceira idade com menos doenças crônicas.
uma alimentação mais saudável, com menos produtos refinados, com a menor quantidade de carboidratos, com a menor quantidade de produtos industrializados, de conservantes, comprovadamente também retarda o encurtamento dos telômeros. Então, é muito importante para uma terceira idade saudável. Uma outra condição muito importante é o nível de estresse. Então, os meios que você faz de controle do estresse, tipo meditação e outros, são situações que você também retarda o encurtamento do telômero. Um sono adequado, né? Um sono onde você entra na fase profunda do sono, também é uma condição que retarda o encurtamento dos telômeros. Então vejam que são essas condições hoje que a gente ouve no dia a dia como condições que levam a uma vida mais saudável, são as condições que retardam o encurtamento dos telômeros. O colesterol alto, a pressão alta, o diabetes, tudo isso acelera esse encurtamento dos telômeros. Então, são condições que funcionariam ao contrário, né? Estaria favorecendo uma terceira idade com doenças crônicas. Hoje nós estamos muito monotemáticos quando abordamos questões como essas. Por exemplo, falamos muito sobre obesidade, falamos muito sobre pressão alta, mas afinal de contas, doutor, é importante então a gente abordar também a questão que envolve os telômeros? Olha, é muito importante a visão integrada a esse conceito de medicina integrativa, onde a gente sabe que a qualidade de vida não vai depender apenas do colesterol, do tabagismo, da pressão alta. Claro que esses são fatores de riscos importantes, mas existem muitos outros fatores. O nível de inflamação crônica, a inflamação crônica estéril é muito importante como fator de risco. O estresse oxidativo é muito importante, o estresse emocional, o tipo de convívio social que a pessoa tenha, né? A atividade física adequada, a alimentação adequada. Ney, a gente vê muitas pessoas preocupadas com a terceira, com a qualidade de vida, com a terceira idade, que ele tenha condição e a melhor qualidade de vida. E aí a pessoa começa a investir no trabalho e esquece de dormir adequadamente, fuma, bebe muito, não faz atividade física. Aí ele consegue acumular bens materiais e não consegue ter uma saúde adequada, perde a saúde. Encurta a vida. Então eu acho que é necessário o equilíbrio, na verdade, né? Envelhecer de uma maneira saudável significa envelhecer de uma maneira equilibrada. E cada um da gente vai ter uma terceira idade com mais ou menos saúde, de acordo com essa construção que a gente vai fazendo ao longo do tempo. E aqui, ouvindo o senhor falar e lendo o livro da cientista doutora Elizabeth Blackburn, que o estilo de vida, doutor, como um todo, está intimamente associado ao comprimento dos telômeros. Mas a gente queria saber, existe algum hábito ou fator, por exemplo, estresse, dieta, como o senhor está falando, atividade física, tudo isso é muito importante para que a gente obtenha uma longevidade saudável, que tem maior impacto nessa história? Olha, eu posso dizer o seguinte, o tabagismo, o alcoolismo, a dieta inadequada, o sedentarismo, a pessoa muito estressada, o sono inadequado, tudo isso são fatores que aceleram o encurtamento dos telômeros. Ou seja, as pessoas com essas práticas, eles têm uma possibilidade maior de ter doenças crônicas. E ao contrário, as pessoas têm um retardo no encurtamento desses telômeros e, consequentemente, mais saúde. É evidente, Léo, que nessa questão do envelhecimento, nós temos muito ainda a avançar. Esse trabalho de doutora Elizabeth é muito importante, é um divisor de água na área do estudo do envelhecimento saudável, mas muitas outras teorias ainda estão em andamento. Mas, de concreto, hoje, a gente precisa entender que existem muitos outros fatores, que não é apenas o colesterol, a pressão alta, o diabetes, e esses são fatores já estabelecidos, mas existem muitos outros. E que a gente, quando a gente está buscando uma terceira idade mais saudável, a gente deve estar olhando esses outros fatores também. E a gente precisa, evidentemente, explorar todos esses temas. Doutor Evaldo, e a depressão, doutor Evaldo? Pode piorar ainda mais as coisas para os telômeros? O estado emocional em si, tanto
a depressão quanto a ansiedade pode também interferir, né? Interferir. Quando eu falo de tamanho de telômeros, eu estou falando aqui de mais ou menos doenças crônicas. A gente está falando de mais ou menos doenças cardiovasculares. A gente está falando de mais ou menos câncer. Sim, a depressão e a ansiedade podem interferir muito sobre isso. Por isso, existem dezenas de trabalhos demonstrando que a meditação, que outras técnicas de controle do estresse aumenta a sobrevida e diminui a incidência das doenças crônicas. Dr. Evaldo, é possível que um dia tenhamos uma pílula capaz de proteger ou regenerar nossos telômeros, uma espécie de elixir da longa vida? Olha, a gente persegue muito isso, né? Quando a gente está falando de medicina, a gente como paciente, a gente procura muito uma solução em uma pílulazinha que venha em uma caixazinha que a gente compre ali na farmácia e que resolva todos os nossos problemas de saúde. A gente sabe que não é assim, né? O que a gente precisa, sobretudo e acima de tudo, é uma mudança do estilo de vida. As pessoas precisam dormir melhor, né? As pessoas precisam respeitar o ritmo circadiano, dia e noite. Precisa diminuir o nível de estresse. Precisa se alimentar com alimentos menos processados, com menos conservantes. Precisa se alimentar com alimentos que possuam menos agrotóxicos. Precisa ter um convívio social saudável. Não é você ter um convívio e estar preocupado com o que é que os seus 5 mil amigos do Face vão achar de você, né? Então as pessoas precisam mudar o estilo de vida, né? Uma pílulazinha aqui, outra ali, vai ajudar, mas nunca uma pílula vai ser a solução. O que vai melhorar realmente é a mudança do estilo de vida, é o controle de quem é diabético do diabetes, de quem tem pressão alta da pressão alta, é parar de fumar, é combater a obesidade, enfim, é essa mudança do estilo de vida que vai propiciar uma terceira idade mais saudável, com menos doenças crônicas. Dr. Evaldo é médico, CRM 8751, cardiologista RQE 2717, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dr. Evaldo também é pós-graduado em cardiogeriatria e medicina integrativa. Ele atende diariamente aqui em Santo Antônio de Jesus, na URMEC. Dr. Evaldo, para a gente encerrar essa entrevista, o senhor tocou num tema importante e que muita gente ainda carece de informação nesse tocante, que é a higiene do sono. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar para o nosso telespectador, para o nosso internauta, como se processa, como se dá a higiene do sono no dia a dia. O ser vivo, o ser animal e o ser humano não é diferente disso. O organismo dele, ao longo desses milhões de anos de evolução, ele foi formado, ele foi desenvolvido, ele foi evoluindo respeitando o ritmo circadiano. O que é o ritmo circadiano? O ritmo dia e o ritmo da noite, o ritmo da claridade e o ritmo da escuridão. Então isso regula uma série de produção de hormônios e o funcionamento das nossas células. E nós temos ao longo do tempo embaralhado isso, o organismo fica meio confuso. As pessoas vão dormir 1h da manhã, 2h da manhã. É o famoso trocar a noite pelo dia. Isso, está no computador, está deitado no quarto com o computador, com o celular de junto. Então, o que é que acontece? Você consegue adormecer, mas na maioria das vezes você não entra na fase do sono profundo, na fase 3, sono REM. E, consequentemente, você não entra na fase reparadora do sono. Então, o seu organismo não tem aquela oportunidade de fazer o reparo que o organismo necessita. Então, isso aumenta a incidência das doenças crônicas, porque o organismo não tem aquele tempo de recompor todas as suas enzimas, as proteínas que ele precisa. Então, a higiene do sono é muito importante. O que é a higiene do sono? É você respeitar o ritmo dia à noite, você entender que a partir do final da tarde, início da noite, você tem que diminuir a quantidade de luz. Eu não estou dizendo aqui para a pessoa andar na escuridão 100%, mas você tem que diminuir a quantidade de luz, inclusive de casa, de seu ambiente de trabalho. Entender que de noite não é hora de estar no computador, não é hora de estar no celular. Tem um horário para o WhatsApp. Você vê que o pessoal é à noite, à madrugada, tudo.
acordado, aquilo ali está estimulando o cérebro. Então, essa estimulação do cérebro, ela interfere na produção da melatonina, que é o hormônio encarregado do sono, e aumenta a produção do cortisol, que é o hormônio que deixa acordado. Então, quando você faz o perfil hormonal dessas pessoas, você vai ver uma inversão enorme. O cortisol, que tinha que estar muito baixo de madrugada, está altíssimo. Então, é evidente que esse também é um fator de risco para as doenças crônicas. E vai impactar diretamente no encurtamento dos telômeros, doutor. Também, com certeza. Você está muito bem informado sobre o encurtamento dos telômeros, né? Mas realmente é muito interessante. É preocupação com a longevidade também. E a doutora Elizabeth fez um trabalho fantástico, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009, onde o foco principal foi isso, a longevidade, a relação da longevidade com o tamanho dos telômeros. Então eu acho que hoje é algo concreto. Telômero mais curto, maior número de doenças crônicas, menos longevidade. Telômeros mais longos, menos doenças crônicas, maior longevidade. Doutor, então, para a gente encerrar aqui a entrevista, um resumo, uma síntese dos principais fatores que a gente precisa evitar para diminuir o encurtamento dos telômeros e também os principais fatores que fazem com que a gente possa alcançar uma longevidade saudável. Os fatores que a gente deve evitar: dieta industrializada. É aquela pessoa que entra no supermercado e vem com um carro cheio só de coisas plásticas, de coisas pré-preparados, em latinhas, em caixinhas. Então, você está trabalhando para ter muita doença crônica no futuro. Você está ganhando dinheiro, levando a feira para casa, para ir aumentando muito a incidência das doenças crônicas. Então, um fator que deve ser, ter muita atenção, é a alimentação. Menos alimentos processados, menos alimentos industrializados. Outro fator importante, o tabagismo, o alcoolismo, o álcool. Essa história que o álcool faz bem, o álcool não faz bem. O álcool não faz bem, tem os seus momentos de relaxamento, que pode ser quando ele é usado esporadicamente, mas o álcool, de uma maneira contínua, mesmo em uma pequena quantidade, ele é prejudicial. O sedentarismo também é muito ruim. A pessoa que pratica atividade física, ele vai ter atividade física regular, com certeza ele terá menos doenças crônicas do que aquele que é sedentário. A obesidade, outro fator também muito importante, o estresse emocional, o convívio social. A pessoa que tem um convívio social sadio, com amigos de verdade, ele tem menos doenças crônicas do que os outros. Então, eu acho que a gente quer chamar a atenção, principalmente para que a terceira idade com saúde é a gente que constrói ao longo da vida. Não adianta construir só bens materiais e esquecer esse lado, né? Então, envelhecer, gente, eu volto a dizer, é um privilégio. No século XVIII, a média expectativa de vida era 30 a 35 anos. A gente passou 200 anos e a gente está chegando a 80 anos. Agora a gente tem um desafio, que é não apenas viver mais, mas viver bem. Então, e isso depende da construção de cada um da gente. Fica a dica. Doutor Evaldo, muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa.